Boa noite. Depois dos incidentes com tubarões, bombeiros reforçam as ações de prevenção nas praias e vândalos destroem as placas de alerta sobre a presença dos animais. Após 11 anos, Pernambuco vai retomar o monitoramento dos tubarões nas áreas com registros de incidentes. Operação da Polícia Federal cumpre 8 mandados de busca e apreensão por fraudes em contratos fechados com a Prefeitura do Recife em 2020. Edital em Pernambuco vai destinar R$ 1.200.000 a projetos de mães cientistas. Inscrições abrem nesta sexta-feira. Projeto em Camaragibe inaugura ateliê de costura voltado para o ensino e profissionalização de mulheres do município. E a PAC emite alerta de chuva moderada a forte na região metropolitana e outras partes do estado. As 2 pessoas mordidas por tubarões na região metropolitana seguem na UTI do Hospital da Restauração. Na Praia de Boa Viagem, os alertas foram reforçados hoje. Guarda-vidas reforçaram a sinalização com bandeiras e orientaram banhistas que estavam na areia da Praia de Boa Viagem. Para animais marinhos, existem as sinalizações que são dispostas em toda a orla, como a população pernambucana já conhece. Então, a utilização dessas bandeiras, ela é colocada à medida que nós vamos verificando a situação de valas. Existem valas fixas e as valas móveis, que elas são formadas a depender do sabor das ondas. O dia começou com o tempo fechado. À tarde, a maré começou a subir e o mar estava agitado. Este biólogo explica que essas condições são ideais para a aproximação dos tubarões. A gente vê essa movimentação de ondas e esses animais, se estão distantes, eles começam a se aproximar na costa. Pelo odor de material orgânico decomposto por lixo, pela água turva que ele vai começar a procurar porque ele não enxerga muito bem e ele possui o que a gente chama de eletroreceptores perto da sua narina, que faz com que ele tenha a percepção de algo por perto. Então qualquer movimento que ele pense que será um alimento para ele, ele vai fazer a mordida especulatória. Eduardo disse que já surfou muito em Piedade e Boa Viagem, mas hoje evita entrar no mar. Aqui não, só na parte do Paiva, Porto de Galinhas, Maracaípe. Foi nesse trecho da praia de Boa Viagem, entre os quiosques 18 e 19, na altura da rua Padre Bernardino Pessoa, onde aconteceu o incidente com tubarões mais recente. Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, entrou no mar no momento em que a maré subia. A água batia na cintura quando ela foi mordida por um tubarão. Banhistas e guarda-vidas tiraram a jovem do mar já sem a perna direita. Ela foi levada ao Hospital da Restauração no Recife, onde passou por uma cirurgia. Marcela está na UTI em estado grave. O animal que mordeu Marcela é da espécie tigre, tinha mais de 3 metros. Esse tipo de tubarão é conhecido por ter os dentes em forma de serra. Depois do caso de ontem, aqui na Praia de Boa Viagem, Recife e Jaboatão se igualaram em número de incidentes com tubarões. Cada uma das cidades tem 28 registros e concentram a maior quantidade de incidentes entre os municípios do litoral pernambucano. Nos últimos 34 anos, foram 84 incidentes envolvendo tubarões em Pernambuco, 70 só na região metropolitana. No domingo, em Piedade, a vítima foi um menino de 11 anos. Ele estava com parentes quando foi mordido por um tubarão da espécie cabeça chata. A criança precisou ter a perna esquerda amputada e está na UTI, também em estado grave. O governo de Pernambuco anunciou que vai retomar o monitoramento dos tubarões nos mais de 30 quilômetros da orla da região metropolitana do Recife. O trabalho deve começar este mês. É um trabalho imediato, né? Nos próximos meses a gente já vai ter animais marcados aqui e essa rede acústica de telemetria aqui no litoral. 150 novas placas alertando para o perigo de mordidas de tubarões foram instaladas há mais de um ano entre a Praia do Farol, em Olinda, e a Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Elas seriam um apoio importante para evitar esses incidentes, mas sofrem com a depredação. 55 placas já não estão mais onde deveriam estar. Segundo o CEMIT, foram alvo de vandalismo.
A gente pede, né, por favor, respeitem as placas. Inclusive é um alerta que eu faço agora. A gente instalou 150 novas placas, a gente só tem 95 placas, né, foram instaladas em janeiro de 2025. Já perdemos algumas por realmente retirada ou então danificadas por pichações, depredações. Então, mas mesmo assim, algumas estão aí, inclusive os incidentes tinham placas. Então é respeitar os locais sinalizados com as bandeirolas do Corpo de Bombeiros, com as placas de sinalização. Elas estão aí porque realmente existe risco e evitem entrar na água em condições com a maré alta, com a água turva, perto de bocas de rio, né? Só entrem em locais com maré seca e abrigadas por esses recifes que formam essas piscinas naturais. E depois de 11 anos, Pernambuco vai retomar o monitoramento de tubarões no litoral. Pesquisadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco vão instalar transmissores em 60 animais nas áreas com mais registros de incidentes. Depois de 11 anos de interrupção, o monitoramento dos tubarões no litoral de Pernambuco vai ser retomado. À frente desses estudos estão os pesquisadores e estudantes do Departamento de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eles vão capturar e instalar transmissores como este, menor do que um batom, em 60 tubarões. 15 receptores ficarão no oceano, nos locais onde houve o maior número de ataques. Todos os tubarões capturados vão receber essa marca de plástico, uma espécie de antena. A bióloga Maria Cecília vai fazer a cirurgia nos tubarões. Esse procedimento ele demora cerca de 5 minutos entre o animal ser embarcado, fazer todo esse procedimento, todos os outros procedimentos e ser liberado de volta para o mar. Então é um procedimento rápido, menos invasivo possível. E aí todas as vezes que a gente libera ele sai nadando e a gente acompanha, a gente vê, né, ele nadando normalmente. Antes de ser solto, o tubarão deixará muitas informações. Como o animal está se deslocando naquele local, quanto tempo ele fica, quais horários que ele prefere, se é de manhã, pelo final da tarde, qual é a influência da maré, qual a influência das temperaturas. A gente consegue fazer uma série de análises para identificar como que esse animal está se deslocando. Os pesquisadores conseguem identificar a espécie e o tamanho do tubarão de acordo com as marcas deixadas nas mordidas. São detalhes pequenos que só olhos bem atentos conseguem perceber. Eles afirmam que foi um cabeça chata de 2,5 metros de comprimento que mordeu o menino de 11 anos de idade. A jovem de 19 teve a perna arrancada por um tubarão-tigre de cerca de 3 metros de comprimento. A mandíbula do tubarão-tigre, que mordeu a jovem na segunda-feira, era quase do mesmo tamanho desta que está no laboratório. 6 fileiras de dentes em forma de triângulo, serrilhados como uma faca serra. A força da mordida é impressionante. É capaz de triturar um casco de tartaruga. Já os dentes do tubarão cabeça chata são diferentes nas duas arcadas. Na de cima, eles se parecem com os do tubarão-tigre, triangulares, achatados e serrilhados. Na arcada de baixo, são pontiagudos, com serrilhas bem finas. Funcionam como um garfo que agarra a presa, enquanto a parte de cima age como uma faca. Essa dentição, que pode ser trocada milhares de vezes durante toda a vida do tubarão, é como uma assinatura da espécie. Nós levamos em consideração a impressão que fica no tecido, né, no caso da vítima. Então, por exemplo, o tubarão cabeça chata, ele tem uma impressão na sua mordida mais lisa, né, aquela meia-lua lisa. Já do tubarão-tigre, tem essa impressão de meia-lua, mas mais dilacerado. O tecido ele fica mais dilacerado. E a partir do diâmetro dessa mordida, a gente consegue sim, né, estimar o tamanho dos tubarões. Com informação e prevenção, a ciência ensina como conviver com esses predadores que moram no litoral de Pernambuco. O projeto de pesquisa ele tem que andar alinhado com todo esse trabalho de educação ambiental. É que vai servir de base para o que a gente vai falar para a população, para que esse banho de mar, essa utilização da praia ocorra de forma mais segura. Os 2 incidentes com tubarão contaram com a ação de médicos que estavam por perto. Eles explicaram a importância do socorro rápido para salvar a vida da pessoa mordida por um animal. Foram 2 incidentes em 2 dias seguidos. No domingo, na Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, João Lucas, de 11 anos, foi mordido enquanto tomava banho de mar.
Ontem, Marcela Vitória, de 19 anos, foi mordida por um tubarão-tigre na praia de Boa Viagem, no Recife. Nos 2 casos, o socorro começou ainda na areia. Mike é médico e estava na praia na segunda. Ele realizou os primeiros socorros para conter o sangramento de Marcela. Só que só amarrar uma corda, um cinto ou até mesmo o próprio cadarço do short dela, que foi o que a gente utilizou, a gente removeu o cadarço do short dela e o amarrou, isso já ajudaria muito a interromper. Nesse caso especificamente, eu fiz uma compressão manual também, porque toda vez que eu tirava a mão um pouquinho para testar, ainda tinha muito vazamento de sangue. Então eu fiz apenas uma compressão bem forte o tempo todo para impedir o sangramento de continuar. Qualquer pessoa pode fazer isso numa situação de emergência? Qualquer pessoa pode e deve fazer isso, não precisa de preparo médico para fazer. Às vezes o óbvio é mesmo o mais necessário. Então qualquer pessoa poderia ter pegado uma corda, um próprio cinto que estivesse utilizando e apertado bem firme. No domingo, Luísa ajudava o filho em uma lição de casa, quando, da janela do prédio, percebeu a movimentação e viu uma mancha de sangue na água. Ela e o marido pegaram toalhas e desceram correndo para ajudar. Quando eu chego no momento, eu vejo aquela criança que estava ali respondendo aos primeiros comandos, as pessoas estavam ali em torno do local. Me identifiquei como médica e aí consegui fazer os primeiros socorros. Então, vi que ele estava respirando bem, então parti já para a contenção do sangramento. Tinha um sangramento extenso, ele já tinha perdido muito sangue no mar, estava bem pálido, mas consegui fazer um torniquete bem importante, com a toalha que eu tinha pego de casa. Contenção sanguínea, o estancamento com torniquete, com panos limpos e fazendo compressas locais, sem ficar retirando um pano, sempre fazendo compressas e mantendo para conter o máximo do sangramento possível até que chegue uma ajuda. Os 2 pacientes foram levados para unidades de saúde e depois encaminhados ao Hospital da Restauração, referência no atendimento a traumas em Pernambuco. Em casos como esses, os primeiros minutos são considerados críticos. Por isso, especialistas reforçam orientações que podem ser úteis em qualquer situação de trauma com sangramento intenso. A primeira delas é buscar ajuda o mais rápido possível e adotar medidas para evitar a perda excessiva de sangue até o socorro chegar. A primeira coisa é se manter calmo, né? Ligar 192, que é o número do SAMU, ou 193. Bom encontrar alguém com um sangramento muito forte, né? Se for na água, o ideal é que essa pessoa esteja retirada pelo bombeiro, né? Você não deve entrar na água pelo risco de incidente com animal marinho. Fazer a parada daquele sangramento. Se for num membro, você pode aplicar um torniquete, que pode ser com um cinto, com uma faixa. Não sendo no membro ou na região que o ferimento é muito grande, você faz uma compressão direta com um pano limpo, né? Idealmente que você comprima e segure, não fique retirando a todo tempo para ver se parou aquele sangramento. Chegando a equipe de atendimento ou do SAMU do bombeiro entrega esse paciente, a partir daí a gente vai aquecer essa vítima, tirar as vestes que estão molhadas e fazer o transporte rápido para o Hospital da Restauração ou Hospital de Referência. E a Lília Oliveira está agora na frente do Hospital da Restauração, na área central do Recife, e traz para a gente o estado de saúde das 2 vítimas. Lilian, boa noite para você. Oi, Márcio. Boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. Nós recebemos atualização sobre o estado de saúde das vítimas por meio de uma nota. O Hospital da Restauração disse que o João Lucas, de 11 anos, está na UTI pediátrica e a Marcela, de 19 anos, está na UTI geral. De acordo com o hospital, os 2 apresentam estabilidade clínica, sem novos sangramentos e continuam recebendo assistência multidisciplinar do HR. E aí uma informação que a gente recebeu do primo da Marcela Vitória, que foi a vítima de ontem, é que ela não está mais entubada, está acordada, está recebendo a visita de familiares e que ela está abalada por ter perdido a perna. A gente reforça aqui também um pedido que a gente recebeu na redação da Fundação Hemop sobre doação de sangue, para que as pessoas façam esse ato de generosidade. Essa doação, ela pode ser agendada por meio do 0800 081 15 35. São doações extremamente importantes para manter os bancos de sangue abastecidos, a fim de atender os pacientes em estado grave. Aqui no Hospital da Restauração mesmo, tem uma unidade de coleta que funciona das 7 da manhã até as 5h30 da tarde. E é um ato, Márcio, que é extremamente importante, de uma generosidade muito grande também. Mais cedo a gente conversou com o SAMU, que explicou
que esse atendimento prestado ali de maneira ágil a essas vítimas e que as transfusões de sangue que foram feitas no Hospital da Aeronáutica e também no Hospital Alfa foram cruciais para estabilizar essas vítimas e também para dar mais chances de recuperação a elas. Então a gente reforça esse pedido que foi recebido sobre doação de sangue, que pode ser feito em várias unidades de saúde. Reforçando o quadro de saúde dos dois, estão estáveis, sem sangramentos, e a Marcela Vitória já está acordada. Márcio. Lilo Oliveira ao vivo do Hospital da Restauração, trazendo para a gente as informações. Pesquisadores e ambientalistas classificaram como absurda a declaração do deputado Luciano Bivar do MDB, publicada em um artigo na internet. Tem reportagem completa no G1 sobre esse assunto, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. No texto, o deputado afirmou que parte dos tubarões em Pernambuco deveria ser, entre aspas, exterminada. Luciano Bivar diz ainda que lamenta os últimos incidentes nas praias de Piedade e de Boa Viagem e que com a iniciativa os banhos de mar poderiam voltar em algumas áreas. Mas para os especialistas, a morte dos animais seria ineficiente e causaria mais desequilíbrio ambiental no litoral aqui do estado. Outros detalhes no G1. E logo depois do intervalo tem a previsão do tempo, que prevê aí chuva moderada a forte na região metropolitana. O NE2 volta em instantes. Até já. A Polícia Federal em Pernambuco, com o apoio da Controladoria Geral da União, comandou uma operação para combater organização criminosa especializada em corrupção de servidores públicos e fraudes em contratos fechados com a Prefeitura do Recife. Os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho. Os desvios teriam ocorrido em contratos de terceirização de mão de obra no exercício de 2020. De acordo com as investigações, os valores repassados pela Prefeitura da capital pernambucana à empresa investigada em 2020 somaram cerca de 25 milhões de reais. Desse total, aproximadamente 17 milhões foram custeados com recursos federais. A Prefeitura do Recife esclarece que não é alvo dessa operação, que trata de contratos referentes a uma empresa terceirizada que atuou em 2020. A Prefeitura reforça que segue à disposição das instituições e órgãos de controle no apoio às investigações. E atenção, tem previsão de chuva moderada forte na região metropolitana. Diogo Franco traz as informações para a gente ao vivo. Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo da sala de situação de monitoramento aqui da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A gente convidou Romilson Ferreira, que é meteorologista da APAC, para a gente entender essa mensagem, esse alerta de chuva, né? Está na área vermelha, lá, área de atenção, chuva moderada a forte. Como é que essa chuva vai chegar aqui? Bem-vindo ao NE2. Boa noite. Olha, a gente mandou um aviso que é o segundo no nosso nível de risco, né? A gente tem o amarelo, a gente está com laranja, então a gente espera que a gente tenha pancada de chuva, começa hoje à noite com chuva moderada, intensifica durante a madrugada e ao longo do dia, ao longo da quarta-feira, do litoral até a zona da mata. Essa chuva a gente espera que tenha acumulados significativos, acima de 50 milímetros, em toda a região metropolitana e zona da mata. Ou seja, a intensidade que requer atenção, então. Sim, com certeza. Tá? A gente deve ter pancadas de chuva, pode ser que a gente tenha algum período de melhoria. A chuva não deve ser distribuída totalmente em toda a região metropolitana, então assim, vai chover um pouco mais forte em determinada hora na Mata Norte ou na Mata Sul, mas a gente deve ter pancadas de chuva nesse valor em todo o litoral e na zona da mata. Perfeito. Romilson, chega aqui, deixa eu pedir para a Christopher mostrar aqui o telão. A gente está vendo aqui essas nuvens, né, coloridas aqui, que no caso é o entendimento de vocês, meteorologistas. Esse é o sistema que vai provocar chuva aqui no estado? Sim. Na verdade, isso aqui é a imagem de radar, isso é chuva efetiva, já está acontecendo, tá? Isso é o que está acontecendo no oceano. O que a gente tem, o sistema que a gente tem é um DOL, é um distúrbio ondulatório de leste. A população de Pernambuco já conhece bastante, né? Existem intensidades desse DOL. Esse é um DOL que a gente tem
pode provocar chuva significativa, por isso a gente passou o aviso laranja. Então, a gente tem chuva agora no oceano, a gente tem alguns pontos de chuva aqui no litoral, essa aí é a chuva nas últimas horas aqui, então o sistema efetivamente já está acontecendo, já está chovendo aqui em Pernambuco. Pois é, uma coisa que me chama a atenção no radar aqui, nesse outro aqui, vamos aqui para cá, por favor, Milson, é que a chuva, as nuvens, elas estão passando por baixo. Vem aqui para a gente poder, para Christopher mostrar, por favor. Ela está vindo para a área sul. Existe uma possibilidade dessas nuvens aqui entrarem para se pegar um outro tipo de vento, porque aqui é o vento para baixo, né? Mas se for para a esquerda aqui, como se fosse o vento saindo de leste... Na verdade, é exatamente isso que você está dizendo. A gente tem o sistema, ele está no oceano, esse que está um pouco mais colorido é porque está chovendo mais forte e à medida que o vento muda de direção, nesse momento não está favorecendo muito e já está chovendo. Então, o que os modelos dizem, o nosso entendimento, é que deve ficar mais favorável devido aos ventos durante a madrugada e ao longo da quarta-feira. Então, o que você está vendo um pouco mais colorido aí, é o que deve acontecer aqui no continente amanhã. Então, a chuva deve ficar um pouco mais forte, com pancadas de chuva ao longo do dia amanhã. Muito obrigado pela entrevista, Romilson. Para mais informações, basta acessar o site da APAC e ficar atento também nas mensagens que chegam da Defesa Civil no celular. Márcio Bonfim. Obrigado, Diogo, pelas informações. É importante a gente reforçar as orientações da Defesa Civil de cada município depois desse alerta da APAC. Agora são 7 horas e 20 minutos. Vamos conferir como é que está o trânsito nessa volta para casa. E a gente tem esse alerta da APAC. Em alguns pontos aqui da região metropolitana está chovendo, mas você está acompanhando imagens aí da Avenida Conselheiro Rosa e Silva nos Aflitos. Você percebe que o asfalto está sequinho, mas os carros, as motos aí enfrentam uma certa lentidão, né? Encaram uma certa lentidão nessa volta para casa. Vamos para outro ponto da capital. A gente tem imagens para mostrar agora para você. A Real da Torre, no cruzamento com a José Osório, na Madalena, é um dos caminhos para quem vai em direção a Abdias de Carvalho. Lá na frente também, em direção a Caxangá, onde os motoristas enfrentam um pouco de lentidão também. Lá na frente, você percebe bem perto do túnel da Abolição. Zona Sul da capital, a gente tem imagens para mostrar agora como é que está Domingos Ferreira no cruzamento com a Bruno Veloso em Boa Viagem, um dos caminhos para quem quer fugir do trânsito. Ou tem uma alternativa que é seguir pela Via Mangue, mas também pela Domingos Ferreira você segue em direção a Jaboatão. O emprego com carteira assinada é prioridade dos brasileiros ao buscar uma vaga no mercado de trabalho. É o que mostrou uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. Mas por que será que o brasileiro ainda prefere tanto a segurança do emprego formal? Por conta das garantias, né? A segurança de ter ali a sua renda mensal. Às vezes empreender, tem aquela insegurança de será que eu vou conseguir fazer? Será que eu não vou conseguir fazer a minha renda no mês? E a carteira assinada, ela meio que dá essa segurança a você, né? Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria mostrou que o regime de trabalho por CLT, consolidação das leis do trabalho, ainda é o favorito aqui no país. Segundo a pesquisa, 36,3% dos entrevistados preferem emprego de carteira assinada. 18,7% apontam o trabalho autônomo como melhor opção. 12,3% consideram o emprego informal mais atrativo. Um pouco menos têm interesse em trabalho por plataformas digitais. 9,3% preferem empreender formalmente. Somente 6,6% escolhem contratos como pessoa jurídica e 20% não encontraram oportunidades atrativas. Os trabalhadores que mais procuram empregos de carteira assinada, de acordo com a CNI, têm até 34 anos. É o perfil de Raul, que atualmente é coordenador operacional de uma empresa aqui no Recife que terceiriza os serviços de portaria, serviços gerais, entre outras funções. Raul tentou outras formas de trabalho, mas voltou para a CLT. A segurança ali de você entender que todo mês o salário vai estar na conta, os benefícios vão estar sendo pagos, porque quando a gente sai de um regime MEI para um regime CLT, a gente tem a certeza de que vai estar tudo descrito ali da melhor forma possível. Você vai estar recebendo realmente por tudo que você tem o direito. O trabalho por meio de plataformas digitais como motorista ou entregador de empresas por aplicativo é visto pela maioria como um complemento de renda. Segundo o levantamento da CNI, apenas 30% consideram essa atividade como principal fonte de ocupação. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais no país todo.
De acordo com a CNI, os direitos trabalhistas e a previdência social continuam sendo diferenciais relevantes mesmo com o surgimento de novas formas de trabalho. O emprego com carteira assinada, ele ainda traz uma série de benefícios e segurança para o trabalhador. É isso que explica o resultado da pesquisa mostrar que entre as opções mais atrativas no mercado de trabalho, o emprego com carteira assinada continua se destacando. Além da seguridade social associada, ao emprego formal. Por exemplo, o trabalhador com carteira assinada, ele tem acesso ao seguro-desemprego, ao FGTS, o acesso ao INSS, a Previdência. Então, esses são elementos que fortalecem o emprego formal e o colocam ainda como uma opção atrativa no mercado de trabalho atual. Aos 31 anos, Elânia tem uma trajetória marcada pela carteira assinada. Ela começou a trabalhar neste shopping do Recife como jovem aprendiz, depois virou estagiária e em 2013 foi efetivada. Para ela, o regime CLT ainda é a melhor opção. Às vezes a gente quer ser empresário, ser nosso próprio negócio, mas não depende só da vontade, E também, estabilidade financeira, eu procuro sempre ter a vida mais, estabilizada mesmo. Em instantes, as informações sobre um edital inédito que pretende apoiar mães pesquisadoras. E ainda um projeto social oferece qualificação profissional para mulheres em Camaragibe. O NE2 volta já. NE2 de volta para falar sobre o edital que financia projetos liderados por mães que também são pesquisadoras. Serão investidos mais de R$1 milhão nos projetos selecionados. E a repórter Lília Oliveira está de volta aqui e traz para a gente as informações. Lília. Pois é, Márcio, mulheres pesquisadoras que conciliam a carreira com a maternidade. Esse investimento deve servir também para mulheres cis, mulheres trans. Eu vou conversar com a Fernanda Pimentel, que é presidente da FACEP, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado. Fernanda, muito boa noite. Explica para a gente como é que as mulheres podem participar desse edital, quando começam as inscrições. Boa noite, Lília. Esse edital ele vai estar aberto a partir do dia 5 de junho e vai até o dia 31 de agosto, bastante tempo. As mulheres que podem aplicar são pesquisadoras, doutoras, vinculadas a instituições de ciência e tecnologia do estado de Pernambuco, que estejam grávidas a partir da 16ª semana até 6 anos. Agora, se for uma mãe com filhos PCDs, então qualquer idade, está aberto para qualquer idade. Também temos 30% de ações afirmativas. Mulheres negras, quilombolas, indígenas, PCDs terão essa reserva de 30% visando uma maior inclusão na ciência. Quais são as etapas desse edital após as mulheres apresentarem o seu projeto, Serão até 10 propostas que receberão esse apoio? Isso, são até 10 propostas, 120 mil para cada um dos projetos e elas, depois de aplicar esses projetos, eles vão ser avaliados por uma comissão de especialistas nos temas que serão abordados, qualquer área do conhecimento, e essa comissão vai classificar esses projetos de acordo com o mérito científico, com o currículo da pesquisadora que está aplicando, da sua equipe, cronograma, enfim, todos aqueles critérios que normalmente são aplicados para os projetos de ciência, tecnologia e inovação. São pesquisas de qualquer área do campo do conhecimento, não precisa ser diretamente relacionada à ciência e tecnologia. Não, ciência e tecnologia, mas em qualquer área da ciência e tecnologia, saúde, ciências exatas, engenharia, ciências humanas, qualquer área. Está aberto para pesquisas de qualquer área. É uma pesquisa que já tem que estar em andamento ou pode ser um projeto novo? Pode ser uma continuidade do projeto de pesquisa da proponente ou pode ser algo novo, algo que ela traga como uma proposta nova. Fernanda, muito obrigada, pelas informações. Fernanda é presidente da FACEP. Márcio, eu volto com você. Obrigado, Lilian. E um projeto social realizado em Camaragibe busca oferecer independência financeira para mulheres do município por meio da qualificação profissional. Todos os dias, essas mulheres se reúnem para aprender juntas. Elas se ajudam e se motivam ao máximo. Maravilhoso. É o curso de graça, perto de casa, para apoiar as mulheres.
nos dá, né, mais um aprendizado para a gente ir para frente. As aulas de corte e costura acontecem no ateliê Mulheres Guerreiras, que fica no centro de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. O espaço é novo e foi criado por meio de um edital público. O edital da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, e através desse edital a gente concorreu na seleção, foi aprovado. A gente visa e objetiva principalmente tirar as mulheres do ócio, tirar as mulheres do ciclo de violência, tirar as mulheres da dependência financeira. Depois da fase de qualificação, a ideia é que essas mulheres passem a produzir e a vender os próprios produtos aqui de forma coletiva. Além do aprendizado em corte e costura, o projeto quer garantir autonomia financeira, geração de renda e novas oportunidades para quem enfrentava dificuldades de entrar no mercado de trabalho. Dá para fazer o próprio ateliê, dá para trabalhar em loja, dá para trabalhar em fábrica, porque nosso objetivo é deixar ela pronta, todas, pronta para trabalhar em qualquer lugar. Curso de culinária, né? Eu fiz curso de doces e salgado, fiz curso de digital, mídia digital. E minha filha, ela é autista e ela veio para cá, ela tinha passado na Federal e aqui ela pôde estar junto com as mulheres, fazer uma nova amizade. Eu vejo que ela melhorou muito, né, com as dificuldades que ela tinha e que ela pôde sair daqui, das Mulheres Guerreiras, completamente diferente e interagindo na nossa sociedade maravilhosamente bem. As alunas vão produzir peças de cama, mesa, banho e decoração para venda direta ao consumidor. A organização responsável pelo projeto existe desde 2008, com o propósito de qualificar mulheres. A expectativa do curso é muito boa, porque no que eu faço crochê, eu pago outras costureiras para fazer o forro da bolsa. E eu aprendendo a costurar, eu já não pago para fazer, eu mesmo faço. Eu só digo o seguinte, tudo que a gente está fazendo, que a gente faz, é para o bem dessas mulheres, é para empoderar, para fortalecer, para tirar do ciclo de violência, para tirar o peso que essas mulheres carregam tanto, né, de tanta lida, de tanta labuta que elas já têm na vida. Nós ficamos por aqui, para você uma boa noite e até amanhã.